Com o anseio de escapar daquele engarrafamento, Álvaro girou o volante de forma abrupta, adentrando rapidamente em um beco escuro e estreito, buscando ansiosamente encontrar uma rota alternativa que o libertasse do congestionamento que assolava as ruas. Navegando cautelosamente pelas poças de chuva, o taxista viu-se subitamente surpreendido pela aparição repentina de uma figura à frente do táxi. Agindo por instinto, ele freou bruscamente, sentindo seu coração pulsar acelerado, e o veículo parou a uma distância mínima de uma jovem visivelmente assustada. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Álvaro, um dedicado taxista na agitada metrópole, vivia uma complexa trajetória marcada por uma lembrança nebulosa, mas intrinsecamente carregada de significado. Quando ainda era um indefeso bebê, com pouco mais de 1 ano, seus pais tomaram a desconcertante decisão de abandoná-lo, sem oferecer explicações que lançassem luz sobre os motivos dessa dolorosa separação. O único e valioso resquício que Álvaro conseguia reter de seus progenitores era um abraço, um gesto permeado de emoções que ele, mesmo ao longo do tempo, conseguiu resgatar de alguma maneira. A trajetória de Álvaro conduziu ao crescimento em um antigo orfanato, onde as paredes robustas contavam histórias tão variadas quanto as almas que por ali passaram, e as janelas rangiam melancolicamente ao sabor do vento. Cresceu ali, solitário como uma flor desabrochando no vasto deserto, tornando-se um jovem reservado cujos olhos carregavam consigo a pesada carga da dor de alguém que, apesar da tenra idade, já havia enfrentado desafios que ultrapassavam o entendimento infantil. Num ato de coragem, Álvaro decidiu confrontar a rigorosa cuidadora do orfanato, a senhora Beatriz, denunciando o cruel tratamento dispensado a uma das crianças mais frágeis. Esse ato de bravura teve um preço elevado, deixando inegáveis marcas não apenas em seu corpo, mas também na profundidade de sua alma, ao mesmo tempo em que evidenciou a inquebrantável força de seu caráter. Quando, finalmente, chegou o momento de deixar para trás os corredores familiares do orfanato, Álvaro partiu levando consigo uma mochila repleta de sonhos que pulsavam em seu íntimo, dirigindo-se à vertiginosa agitação da grande cidade. Dedicou-se arduamente, conquistando sua licença de condução e alugando um modesto apartamento no coração do centro urbano, onde começou a exercer a profissão de taxista. Essa ocupação, além de proporcionar a Álvaro a liberdade tão ardentemente almejada, abriu para ele um vasto leque de novas possibilidades. No entanto, desafios inevitáveis surgiram nas movimentadas ruas e no dinâmico ambiente de trabalho. Seu chefe, um homem imponente sempre com um charuto entre os dedos, tinha opiniões ambíguas sobre o desempenho de Álvaro. "Não aprecio tua atitude", afirmava o chefe com certa aspereza. "Mas é o melhor no que faz." Mesmo diante da indiferença e das injustiças inerentes à vida, Álvaro permanecia inabalavelmente leal ao que considerava correto, preservando sua integridade independentemente das circunstâncias adversas. Em uma noite chuvosa e agitada, Álvaro enfrentava o tráfego congestionado em seu táxi, onde o som persistente dos limpadores de para-brisa lutando contra a chuva se amalgamava de forma peculiar com uma suave melodia transmitida pelo rádio. Este contraste singular amplificava o barulho das buzinas e sirenes que ecoavam do lado de fora. O relógio no painel, marcando cada segundo lentamente, intensificava a ansiedade que se apossava de Álvaro. Impaciente consigo mesmo, desabafava. Maldito trânsito. Tinha que ser assim, justo numa noite de chuva. Batendo os dedos ritmicamente no volante, as luzes vermelhas dos veículos à frente iluminavam seu rosto com um brilho sombrio. Nesse momento, uma onda avassaladora de solidão invadiu Álvaro, instigando-o a refletir profundamente sobre as escolhas que havia feito em sua vida. Com o anseio de escapar daquela situação complicada, Álvaro girou o volante de forma abrupta, adentrando rapidamente em um beco escuro e estreito, buscando ansiosamente encontrar uma rota alternativa que o libertasse do congestionamento que assolava as ruas. Navegando cautelosamente pelas poças de chuva, o taxista viu-se subitamente surpreendido pela aparição repentina de uma figura à frente do táxi. Agindo por instinto, ele freou bruscamente, sentindo seu coração pulsar acelerado, e o veículo parou a uma distância mínima de uma jovem visivelmente assustada. Álvaro desembarcou do automóvel, sua camisa encharcada pela chuva que caía incansavelmente. Aproximou-se da garota, preparado para enfrentar mais um desafio naquela noite já tumultuada. "Você está se arriscando muito." "Poderia ter sido atropelada", expressou ele, com a voz carregada de medo e adrenalina. Nesse instante, sua percepção aguçou-se ao notar que a jovem, além do temor evidente, ostentava uma gravidez aparente, com o rosto pálido contrastando vividamente com os cabelos molhados pela chuva.
Na tentativa de controlar suas próprias emoções, Álvaro se desculpou pelo tom elevado. Mas o que você faz aqui, correndo sob a chuva? Indagou ele, revelando sua genuína preocupação. A jovem, com os olhos marejados, sentou-se na calçada, abraçando o ventre, enquanto soluçava entre lágrimas. Só queria encontrar um lugar seguro, conseguiu dizer entre soluços, revelando a vulnerabilidade que a conduziu até ali. Percebendo a fragilidade da moça, um aperto no coração tomou conta de Álvaro. Com delicadeza, abriu a porta traseira do táxi, e com uma voz mais afável, sugeriu: "Entra. Vou te levar a um lugar seco. Não é bom ficar assim debaixo da chuva." Dentro do táxi, com a chuva caindo lá fora, a atmosfera começou a se transformar, criando um ambiente de acolhimento em contraste com a intempérie externa. Álvaro, buscando dissipar o silêncio e a tensão, ajustou o espelho retrovisor, dirigindo seu olhar para ela, e brincou: "Bem, já que estamos aqui, deixe eu me apresentar. Sou Álvaro, o taxista que não está prestes a atropelar pessoas em becos." Catarina, surpreendida pela descontração inesperada de Álvaro, sorriu, enxugando suas últimas lágrimas. Um momento singular de conexão e humanidade se desdobrou, destacando-se em contraste com a noite turbulenta e os desafios compartilhados por ambos. "Peço desculpas pelo dramalhão", disse Catarina, recuperando o fôlego. "Me chamo Catarina, e só para esclarecer, sou ex-reclusa." Álvaro, surpreso, mais cauteloso em sua expressão, arqueou uma sobrancelha, revelando sua curiosidade, e comentou: "Sério? Nunca teria imaginado." Catarina, sorrindo meio resignada, respondeu: "É verdade. As mulheres também travam suas batalhas atrás das grades. Mas não me julgue. Cada um tem sua história." Álvaro, em reflexão, concordou: "É verdade. E parece que a vida está te proporcionando uma nova chance com esse pequeno aí", apontando para o ventre de Catarina. Ela acariciou sua barriga e compartilhou: "Na verdade, são gêmeos, e estou no 7º mês." No interior do táxi, a atmosfera tornou-se mais tranquila, proporcionando um cenário propício para revelações mais profundas. Álvaro, com foco na estrada à frente, compartilhou seus sentimentos com uma voz melancólica: "Nunca tive uma família, sem esposa, sem filhos. Às vezes, sinto que estou só neste vasto mundo." Catarina observou, seus olhos refletindo uma mistura de compaixão e força. "A vida reserva surpresas, Álvaro. Mas uma coisa eu sei. Tua bondade e empatia são evidentes, e isso é mais importante do que você imagina." Ao entrar em um bairro modesto, Catarina, com um gesto decidido, apontou o caminho para Álvaro, guiando-o por entre as vielas desconhecidas. O taxista, notando a sua própria relutância em acionar o taxímetro, viu-se inseguro diante da incerteza financeira, mas Catarina, com sua atitude firme, tentou dissipar qualquer dúvida. "Não se preocupe. A corrida será paga. Tenho uma reserva de dinheiro para isso." Nesse momento, a confusão nos olhos de Álvaro se misturou com a surpresa, incapaz de conciliar a imagem de uma ex-reclusa grávida, com a ideia de recursos financeiros disponíveis. Memórias de clientes anteriores, promessas vazias e desaparecimentos súbitos, ecoaram em sua mente. "Não é preciso", ele murmurou, percebendo a expressão cética de Catarina. Ela encarou Álvaro com firmeza. "Álvaro, mesmo tendo passado pela prisão, não estou desprovida de meios. Possuo uma reserva financeira no banco. Apenas preciso retirá-la." Álvaro, ainda reticente, respondeu: "Não quero criar complicações. Estou apenas tentando ajudar." Um sorriso leve acompanhou a risada de Catarina, enquanto ela reafirmava: "Você é uma pessoa incrível, e eu agradeço, mas farei questão de te pagar. Pode confiar." Ao chegarem diante de um imponente banco, um dos mais reconhecíveis da cidade, a expressão de Álvaro misturava-se entre a surpresa e o desconforto. Brincando para amenizar, ele disse: "Espero que não esteja planejando um assalto lá dentro. Ser cúmplice não está nos meus planos para hoje." Catarina revirou os olhos, soltando uma risada sincera. "Fique tranquilo, Álvaro. Apenas preciso retirar um pouco de dinheiro. E além disso, estou totalmente desarmada." Observando enquanto Catarina adentrava o banco, o coração de Álvaro acelerava, e uma sensação de lentidão se apoderava dele.
O receio de ouvir sirenes e presenciar a chegada súbita da polícia, baseado no passado tumultuado de Catarina, alimentava suas apreensões. Ao verificar o relógio, ele percebeu que o próximo cliente o aguardava. Álvaro ansiava que, independentemente do desfecho, aquela corrida singular não resultasse em problemas no final. Catarina emergiu do banco, entregando a Álvaro a quantia acordada. Agradeço. Pode me deixar aqui. Tenho um destino neste bairro. Boa noite. Com despedidas cordiais, cada um seguiu seu caminho. No entardecer do dia seguinte, com o sol se pondo e desenhando longas sombras no estacionamento, Álvaro notou um grupo de colegas reunidos em uma esquina, lançando olhares intrigados na sua direção. Antes que pudesse indagar o que se passava, o gerente o convocou para uma reunião. Álvaro entrou na sala, sentindo o peso dos olhares curiosos. O gerente, uma figura robusta com um bigode imponente e semblante sério, indicou uma cadeira em frente à sua mesa. Sente-se, Álvaro, disse ele. Na sala, um silêncio tenso impregnou o ar. Álvaro hesitou, pressentindo que algo estava prestes a mudar. Senhor, o que aconteceu? Perguntou o gerente, entre os dedos, inclinando-se para a frente. Veja, Álvaro, todos os nossos carros têm rastreadores. Sempre sabemos onde estão, especialmente quando param em lugares incomuns, como becos perigosos e bancos, como foi o seu caso ontem à noite. Além disso, você não ativou o taxímetro. Álvaro engoliu em seco, sentindo um suor frio. Posso esclarecer, senhor. Foi uma circunstância atípica. Uma cliente precisava realizar um saque rapidamente. Tentava explicar-se, mas o gesto do gerente cortou sua narrativa. Ele fez um movimento com a mão, indicando que não queria se aprofundar nos detalhes. Seus olhos fixavam Álvaro, buscando mais a integridade e eficiência do que justificativas. A tensão pairava no ar, e Álvaro, antecipando uma repreensão iminente, preparou-se mentalmente para as palavras que viriam a seguir. No entanto, o desdobramento que se seguiu o deixou completamente perplexo. O gerente, recostando-se em sua cadeira com uma expressão satisfeita, anunciou a demissão de Álvaro. As palavras caíram como um peso, e a surpresa estampada no rosto de Álvaro era evidente. A realidade dessa situação demorou a se consolidar em sua mente, e agora, diante de um futuro incerto, Álvaro se viu imerso em pensamentos sombrios. Pouco depois, encontrava-se sentado em um banco de ponto de ônibus, curvado. A cena desoladora do ponto de ônibus, as luzes da cidade piscando indiferentes e o zumbido constante dos carros contribuíam para a atmosfera pesada que envolvia Álvaro. A humilhação de ter sido dispensado ainda reverberava em sua mente, um eco persistente que o acompanhava na solidão da noite. Enquanto refletia sobre sua repentina demissão, seus pensamentos voltaram-se para Catarina, a jovem conhecida na noite anterior. Perguntava-se sobre seu estado e o que teria ocorrido após deixar o banco. Seu rosto, iluminado pelo brilho suave das luzes da cidade, surgia na mente de Álvaro, trazendo uma sensação de calma em meio ao caos. Caminhando vagarosamente para casa, as luzes suaves das janelas dos prédios clareavam seu caminho. Ao chegar ao apartamento, decidiu ir para a cozinha quando foi surpreendido por batidas firmes na porta. Acostumado a visitas inesperadas de sua vizinha fofoqueira, Álvaro se preparou para uma conversa trivial e abriu a porta. Contudo, para sua surpresa, ao invés da vizinha, deparou-se com Catarina ali, com um sorriso meio tímido e meio confiante, iluminada pelas luzes do corredor. A situação era inesperada, mas Catarina parecia carregar consigo uma aura de positividade. Aposto que você não esperava me ver, disse ela, com um toque de emoção na voz. A afirmação de Catarina trouxe uma mistura de surpresa e curiosidade ao rosto de Álvaro. Ele recuou um pouco, surpreso e piscando os olhos algumas vezes com força, e indagou. Catarina, como? Ela o interrompeu com descontração. Vai me convidar para entrar ou vamos ficar aqui fora? A casualidade nas palavras de Catarina trouxe uma leveza inesperada à situação. Após o susto inicial, Álvaro se recompôs e fez espaço para que Catarina entrasse. Claro, entra, disse ele, ainda surpreso. Mas sério, como me encontrou? Álvaro insistiu na pergunta. Naquela noite, o nome da empresa dona da frota do seu táxi, gravado na lataria, ficou gravado em minha mente, assim como o seu. Procurei pela empresa e me indicaram o seu endereço. Acomodaram-se no modesto apartamento de Álvaro, e logo o aroma de uma refeição simples começou a preencher o ambiente.
Durante o jantar, Álvaro sentiu como o peso das últimas horas se dissipava. Compartilhou com Catarina sobre seu desligamento, revisitou memórias dolorosas da infância no orfanato e abordou as injustiças enfrentadas na vida. Catarina ouvia atentamente, demonstrando compreensão e profundidade em seu olhar. Álvaro, por sua vez, escutava atentamente enquanto Catarina se preparava para compartilhar sua história. Ele sorriu, recostando-se na cadeira, e comentou: "Bem, acabei de perder meu emprego, então tenho todo o tempo do mundo." Catarina, sentada à mesa iluminada por velas, inspirou profundamente, se preparando para revisitar um passado ainda doloroso. "Quando minha mãe faleceu, meu mundo desabou", começou ela com voz suave. "Meu pai era o alicerce da família, um empresário bem-sucedido, mas a dor de perder minha mãe o levou a buscar conforto em outra mulher." Catarina continuou tocando a borda da taça, revivendo cada momento. "Não demorou muito para que meu pai apresentasse Miriam, sua nova companheira. Ela era refinada, possuía uma elegância irresistível, emanando um magnetismo envolvente. Contudo, mesmo diante de sua aura cativante, algo na presença de Miriam me inquietava profundamente. Em uma tentativa de aplacar a agonia crescente, busquei um diálogo com meu pai, suplicando que reconsiderasse, que aguardasse um período de reflexão. Sentia, de maneira angustiante, que as coisas estavam avançando a uma velocidade vertiginosa, mas ele permanecia irrevogavelmente decidido. Segundo meu pai, Miriam havia surgido para preencher o vazio deixado pela partida de minha mãe, uma tarefa desafiadora após o falecimento dela. Este evento coincidiu com um período em que eu estava ainda mais mergulhada e dedicada ao meu empreendimento. Minha empresa, erguida do zero, havia se tornado não apenas meu meio de sustento, mas também meu porto seguro, motivo de legítimo orgulho." Catarina, em sua expressão, traduzia uma inquietação que carregava consigo a intensidade da dor passada. A aparente afabilidade de César, o filho de Miriam, desvelou-se nos bastidores como o arquiteto de minha desgraça. Ele, nas sombras, forjou documentos, urdiu falsas acusações de evasão fiscal, denunciou péssimas condições laborais e explorou, de maneira sórdida, os colaboradores. Antes que eu pudesse articular uma defesa, fui alvo de acusações que, de maneira implacável, culminaram em minha prisão. Diante do relato impactante de Catarina, a resposta de Álvaro foi proferida com uma voz suave e empática, onde expressou seu pesar e reconheceu a dificuldade enfrentada por Catarina. Ela, todavia, persistiu, tentando conter a tristeza que se desenhava em sua narrativa. O ápice da aflição, no entanto, revelou-se após sua prisão. A notícia da morte súbita de seu pai ecoou nas paredes frias da cela, e agravando o peso do luto, descobriu que César e Miriam, astuciosos, haviam assumido o controle absoluto de sua empresa. A intriga cresceu quando Álvaro, envolto na reviravolta da história de Catarina, questionou sobre sua libertação. Catarina, então, detalhou a ajuda providencial de pessoas externas e a surpreendente reviravolta trazida por uma carta de seu advogado. Antes de seu derradeiro suspiro, seu pai vendeu a empresa, alocando todo o capital em uma conta em seu nome. Acredito que, de alguma forma, ele pressentia que algo estava errado, compartilhou Catarina. Durante a narrativa, Álvaro, atento, notou a barriga de Catarina, um ponto de interesse inicial que despertou sua curiosidade. Mergulhado na trama, ele indagou, com delicadeza, sobre a gestação. O olhar de Catarina, voltado para sua própria barriga, trazia consigo uma mistura de carinho e melancolia. Nesse ponto crucial da história, ela fez uma pausa, inspirando profundamente antes de declarar: "Acredito que seja o período mais intrincado da minha trajetória." Essas palavras, proferidas com lábios trêmulos e um olhar permeado de emoções, prepararam o terreno para a revelação seguinte. E, então, a narrativa desvelou o desdobramento mais recente. Eu estava noiva, mas quando fui presa e perdi o controle da empresa, ele me deixou sem aviso. Agora, estou grávida de gêmeos. Catarina, apesar de todas as adversidades que enfrentou, expressou seu desejo de proporcionar a seus filhos uma vida distinta, repleta de amor e sinceridade. A firmeza em sua voz tocou profundamente Álvaro, que, nesse momento, começava a aprender a complexidade e resiliência da mulher à sua frente. Ao ouvir o relato de Catarina e rememorar as próprias adversidades enfrentadas na infância, Álvaro experimentou um sentimento genuíno de compaixão por ela. Movido por um ímpeto de solidariedade, aproximou-se para envolvê-la em um abraço sólido e reconfortante, assegurando-lhe que não estava sozinha em suas batalhas. Catarina, tocada pela empatia de Álvaro, sentiu a força tranquilizadora de seu abraço, como se,
por aquele instante, compartilhassem a carga das dificuldades passadas. O calor do gesto de solidariedade envolveu-os, criando uma atmosfera de compreensão mútua diante das complexidades da vida. Após se desvencilharem do abraço, a noite já havia encoberto a cidade com sua escuridão. Álvaro ofereceu-se para organizar o quarto de hóspedes, desejando proporcionar a Catarina um ambiente acolhedor e seguro. Ela expressou sua gratidão, sentindo-se acolhida não apenas fisicamente, mas também por essa demonstração tangível de apoio e cuidado. Catarina, ao adentrar o quarto preparado por Álvaro, encontrou um refúgio sereno, onde a preocupação e o cansaço poderiam se dissipar. As delicadas atenções de Álvaro, desde a disposição dos travesseiros até a suavidade da iluminação, refletiam sua dedicação em criar um espaço de acolhimento genuíno. Com o amanhecer, a luz do sol banhou Catarina em um resplendor dourado, despertando-a com o aroma acolhedor de uma refeição caseira. Saindo do quarto, encontrou Álvaro na cozinha, trajando um avental amarrado à cintura e o cabelo levemente desalinhado, dedicado a preparar panquecas. A visão transmitia não apenas cuidado, mas também um toque de familiaridade reconfortante. Enquanto desfrutavam das panquecas, um silêncio agradável permeou o ambiente. Foi quebrado quando Catarina compartilhou suas inquietações sobre o momento crucial que enfrentava, prestes a dar à luz e ainda lidando com desafios para recuperar o que era seu. A determinação firme em seus olhos foi correspondida por Álvaro, que ofereceu apoio e a certeza de que enfrentariam juntos os desafios, conhecendo profissionais confiáveis para ajudar. Álvaro, ao reafirmar o apoio, expressou não apenas palavras, mas um comprometimento genuíno em compartilhar o fardo dos desafios vindouros. Seu olhar refletia a convicção de que, apesar das incertezas, eles formavam uma aliança forte diante das adversidades. Lágrimas de emoção brotaram nos olhos de Catarina, agradecendo com a voz entrecortada. Álvaro, com um sorriso encorajador, reafirmou a abordagem de enfrentar um desafio de cada vez, começando com um bom café da manhã. Essas palavras transmitiam não apenas otimismo, mas uma promessa de perseverança compartilhada. Numa tarde ensolarada, enquanto revisava documentos fornecidos pelo investigador, o telefone de Álvaro vibrou incessantemente. Ao atender Catarina, percebeu a urgência em sua voz. As contrações haviam começado. A corrida para o hospital foi rápida, o coração de Álvaro pulsando de preocupação. Após chegarem, os médicos tranquilizaram que foi um alarme falso, mantendo Catarina em observação. Ao lado dela, segurando sua mão, Álvaro tomou uma decisão corajosa, evidenciando o quanto se importava com ela e os bebês que aguardavam. A decisão de Álvaro não era apenas uma reação ao imprevisto, mas uma escolha consciente de permanecer ao lado de Catarina em cada passo do caminho. No silêncio daquela sala de hospital, onde a respiração de Catarina mesclava-se com a expectativa, Álvaro segurou sua mão com firmeza, estabelecendo um compromisso silencioso de enfrentar, lado a lado, o desconhecido que aguardava Catarina. Ao perceber as reviravoltas imprevisíveis da vida, Álvaro, com um toque de nervosismo, expressou seu desejo de compartilhar cada dia ao lado dela e de seus filhos. A surpresa e a felicidade nos olhos de Catarina eram evidentes quando ela respondeu afirmativamente, aceitando o pedido de casamento de Álvaro. Esse momento singular marcou uma dos acontecimentos mais extraordinários em sua vida recente. Enquanto Álvaro e Catarina se preparavam para a próxima etapa, um investigador e um advogado mergulhavam de forma incansável na complexa trama de traição e fraude. Rapidamente, reuniram um conjunto sólido de evidências que, quando apresentadas, colocaram César em uma posição de defesa desesperada, apontando para sua mãe, Miriam, como responsável pelas maquinações. Embora o mistério em torno da morte do pai de Catarina persistisse, as provas contra ambos eram incontestáveis, revelando-se durante um julgamento tenso. A justiça começava a se manifestar de maneira inequívoca. Em paralelo, a união de Álvaro e Catarina, nascida de um amor inesperado e fortalecida por uma determinação sólida, os preparava para a chegada dos filhos. O futuro se delineava como um território onde enfrentariam, como uma família forte e unida, os desafios que se apresentassem. Apesar da imensa alegria pela chegada dos bebês, a consciência das responsabilidades práticas dessa nova fase da vida era inegável. Decidiram, então, organizar o casamento, utilizando os recursos deixados pelo pai de Catarina para adquirir uma nova residência e um veículo. A retomada dos negócios de Catarina logo se seguiu. No entanto, Álvaro, apesar da felicidade, muitas vezes se via mergulhado em pensamentos enquanto olhava pela janela, refletindo sobre as responsabilidades que agora compartilhava com sua amada. Essas preocupações foram abertamente compartilhadas por Álvaro, confiando seus anseios a Catarina.
Álvaro expressou sua inquietação sobre a capacidade de proporcionar a educação merecida aos filhos em meio à constituição de uma família consideravelmente grande. Catarina, compreendendo os receios de Álvaro, aproximou-se dele, segurando um dos bebês. Olhando nos olhos dele, sorriu e o tranquilizou, relembrando o desafio enfrentado anteriormente com a empresa de seu pai, vencido com o apoio de Álvaro. Ela enfatizou que o empreendimento não era apenas dela, mas de ambos. Juntos, enfrentariam os desafios e fariam a empresa prosperar, assim como a sua família. Abraçando Catarina, os bebês entre eles, Álvaro sentiu a força do abraço e a firmeza das palavras dela. Em um compromisso tácito, afirmou que, juntos, seriam mais fortes, prometendo dedicar-se incansavelmente ao futuro de sua família. Este momento de união e comprometimento representava o alicerce de uma jornada repleta de desafios e conquistas para a nova família que agora se formava. Você pararia para ajudar uma pessoa desconhecida à noite em um beco escuro? Teria a coragem de ajudar um ex-presidiário? O que achou da atitude de Álvaro? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.